Bom, segundo o Ministério das Mulheres, em 2025 o Brasil já registrou mais de 1.180 feminicídios e quase 3.000 atendimentos diários pelo Ligue 180. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com a doutora Raquel Galinatti, delegada da Polícia Civil, deputada estadual aqui em São Paulo. Doutora Raquel, muito boa tarde, a senhora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É sempre uma satisfação falar com a Band News. Bom, a gente vê que essas manifestações ganharam corpo, pelo menos 24 estados, 24 cidades se manifestaram, as pessoas foram às ruas, mas o que a gente tem percebido é que isso não está intimidando em nada esses criminosos. Qual seria a melhor forma de fazer com que esses, não sei se dá para chamar só de criminoso, né? Porque são uns facínoras, são, enfim, para que eles realmente respeitassem e não, ou seja, penas mais duras, um comprometimento ali com a cadeia de que ele ia cumprir até o final e não ia ter ali levantado o tempo de cumprimento, enfim, o que dá para fazer? Porque eles não se convertem aí a todas essas situações que nós estamos mostrando. Na realidade, a sua pergunta é extremamente complexa, porque ela esbarra também em sociologia e análise do contexto dos papéis do homem e da mulher na sociedade. Porque enquanto a sociedade tratar como menor importância a evolução dos crimes de violência contra a mulher, que chegam até o ápice, que é o feminicídio, ou a impossibilidade, a deformidade permanente daquela mulher na sua função motora, órgão, mutilação, e todas essas barbáries que nós estamos vivenciando, a prática criminosa ela não irá parar. Por quê? Os sinais eles já são parte da prática criminosa, que é a violência no ápice contra a mulher. Desde uma ameaça, uma perseguição, uma violência psicológica, uma situação em que a mulher é tratada de forma vexatória, a tentativa de calar a voz da mulher, já são nuances de evolução da prática do crime que, inevitavelmente, chegará no ápice, que é o feminicídio, ou uma deformidade dessa mulher, ou deixar essa mulher desfigurada como ser humano. Então, o que acontece? Enquanto a sociedade ainda julgar e pré-julgar uma vítima de violência no contexto doméstico familiar, ou uma vítima de crimes sexuais, estando no inconsciente coletivo, no imaginário do inconsciente coletivo, qual foi a razão daquela mulher ter sofrido uma agressão, por exemplo, socos no rosto de forma brutal dentro do elevador? Qual foi a razão daquela mulher ter sido arrastada? Sempre existe um link, como se esse link pudesse justificar esse ato animalesco de barbárie que remete à Idade Média, em que as pessoas eram torturadas em asta pública. Então, enquanto normalizarmos, por melhores que sejam as políticas de segurança pública, por melhores que sejam as leis, por mais estrutura, se assim tivéssemos no sistema de justiça criminal, em todos os entes, Polícia Judiciária, Ministério Público, Poder Judiciário, ainda assim a mulher estaria vítima dentro do lugar mais perigoso para ela, que é o próprio lar, com o seu algoz, e ali numa situação muito particular, que é venerar o próprio algoz com uma devoção sentimental e principalmente com uma confiança naquele algoz, que aquela situação pode mudar, então ela fica cada vez mais vulnerável. Agora, acho que muita gente se questiona, precisamos de mais punição, precisamos de um endurecimento. Além disso, você acredita que é necessário aumentar punição, leis, penas, porque temos uma legislação sobre isso, temos delegacias especializadas, isso vem evoluindo, temos medidas protetivas, muitas vezes a gente fala aqui de ataques que aconteceram, né, contra mulheres que já tinham ido declarar ali medidas protetivas. Antes, você não podia fazer uma denúncia contra um homem se aquela mulher não consentisse a denúncia. Hoje já é possível que o homem seja denunciado. Enfim, precisamos de mais punição, rigidez, outras medidas? Ótima questão. Precisamos cumprir o que está previsto na legislação. Quando o homem descumpre uma protetiva de urgência e ele não vai encarcerado, ele não vai preso, ou quando o homem ameaça uma mulher, e a ameaça nada mais é do que o crime sendo detalhado de forma prévia, antecipada, e nada acontece, qual é a sensação deste criminoso?
que existe a impunidade especificamente nessa temática da violência contra a mulher. É uma autorização velada do Estado e do sistema de justiça quando existe penas previstas, existem mecanismos previstos e eles não são efetivados. Então, não existe um homem espancar uma mulher e no dia seguinte sair com a ressalva que a lei possibilita na análise técnico-jurídica do julgador uma liberdade provisória. Então, quando a gente percebe que até mesmo a lei existente, ela não é aplicada no seu rigor, a resposta que se tem é que pode sim agredir as mulheres, porque mesmo a lei existente, mesmo punições existentes para esses tipos de crimes, existe uma benesse exacerbada por parte da sociedade e do sistema de justiça criminal. É difícil, é uma questão quantas vezes nós já falamos, né, doutora, a respeito de como as mulheres têm que se precaver, como as mulheres devem se preparar, como as mulheres devem, enfim, olhar ao seu redor, mas como todos nós sabemos, né, o problema está dentro de casa, né, e às vezes ela não quer denunciar, ela não quer fazer nada, porque ela, muitas das vezes, é uma dependente financeira desse homem. E ela ficar exatamente sem esse resguardo, ela pode prejudicar não só a vida dela, mas principalmente dos filhos, que ela quer que também não sejam prejudicados por uma ação como essa. O que a gente tem visto de feminicídios em que os filhos assistem o crime é um absurdo, né? Enfim, aqui um recado às mulheres. Como é que a senhora diria que elas precisam se comportar? Como é que elas precisam se direcionar? O que elas precisam perceber? Quais são os sinais? Eu sei que é um pouco sociológico, filosófico e até psicológico, mas de certa forma é olhar para dentro e ver como é a reação desse marido, desse companheiro? Eu vou usar esse espaço da Band News, um importante espaço, para falar para todas as mulheres. Em primeiro lugar, se respeite. Você não precisa de um homem para ser validada como mulher, como ser humano. A partir do momento em que a sociedade também exige que uma mulher tenha um homem do lado, essa mulher começa a flexibilizar todos os limites de respeito que não poderiam ser flexibilizados. E mais um recado. Em sinais de abuso, e esses sinais somente você consegue visualizar, porque eles são invisíveis para outras pessoas. Em qualquer sinal de abuso, rompa esse relacionamento antes que você figure como mais uma estatística de feminicídio e assim se tornar irreversível qualquer medida. Doutora Raquel Galinatti, delegada de Polícia Civil, deputada estadual de São Paulo, muito obrigada pelo seu tempo, pela conversa aqui no nosso Meio do Dia e até uma próxima oportunidade. Boa semana, deputada. Obrigado, doutora. Boa semana, eu que agradeço o importante espaço. Um abraço à senhora.